Bem, dando início ao nosso terceiro momento de hoje, continuando o assunto que a gente estava falando, Vinícius, nós estávamos falando de procuração, que o advogado, depois que ele recebe a procuração, ele pode praticar todos os atos dentro do processo, exceto esses aí. Mas, professor, mas e se a parte quiser conceder poderes específicos para o advogado fazer acordo, que é transigir, está escrito aqui, ó, transigir. Por exemplo, o que é que o advogado deve fazer? Então, ele deve colocar uma cláusula específica dentro da procuração, dizendo que concede poderes para transigir, que o cliente concede poderes para o advogado transigir, ou seja, fazer acordo em nome dele. Certinho? Então, esses poderes que estão grifados aí, se eles não estiverem expressos dentro da procuração, o advogado pode praticar todos os atos, menos esses aí, a não ser que eles tenham uma cláusulazinha específica dentro da procuração com esses poderes. Certinho? Continuando. Artigo 107. O advogado tem direito a... Quais são os direitos que o advogado tem? Primeiro, examinar em cartório de fórum e secretaria do tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo. Qualquer processo. Independentemente da fase, assegurados a obtenção de cópias, inclusive, para fazer anotação. Salvo, nas hipóteses dos processos de segredo de justiça. Então, o advogado, pessoal, mesmo que ele não tenha procuração, o advogado ele tem direito de ter acesso a qualquer processo, salvo os processos que correm em segredo de justiça. Né? Correu em segredo de justiça, aí não, ele só pode ter acesso se ele tiver procuração. Mas se não tiver procuração, ele não pode ter acesso aos autos que correm em segredo de justiça. Inciso 2. O advogado tem direito a requerer como procurador vista dos autos por qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Esse inciso aqui, pessoal, ele vai começar a cair em desuso, porque, obviamente, esse inciso aqui se aplica para os processos físicos, né? Processo aí de papel. Nos processos eletrônicos, todas as partes têm vista do processo 24 horas por dia, porque se trata de processo eletrônico. Né? Agora, esse inciso, como eu disse, ele só se aplica aí nos processos físicos, nos processos de papel. Da mesma forma aqui, o inciso 3º. Retirar os autos do cartório pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar, por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Ou seja, esse inciso aqui, meninos, também só se aplica nos casos aí de processos físicos, né, de processo de papel. Porque nos processos eletrônicos não há o que se falar em tirar o processo, levar o processo para casa, levar o processo para o escritório, para poder aí preparar as suas petições, para poder preparar aí o que você acha que é necessário preparar. Então, tanto o inciso 2 como o inciso 3, eles só se aplicam aí para os processos, obviamente, de natureza física. O artigo 110 diz: ocorrendo a morte das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo tal deste Código. Aqui é o caso de substituição. Quando uma parte no processo morre, seja o autor, seja o réu, o processo tem que ficar suspenso
até que os herdeiros, ou espólio, né? Os herdeiros se habilitem dentro do processo e dê aí continuidade ao processo. Aí você diz, professor, isso se aplica no processo criminal? O cidadão é réu, estava sendo condenado por homicídio. Aí o réu morreu. Então, os herdeiros do réu que vão assumir o processo para tirar a cadeia dele? Não, claro que não. É porque, obviamente, tem um princípio do direito penal que diz que a pena não pode passar da pessoa do próprio apenado. Né? Aqui, obviamente, se aplica mais nas situações aí dos processos cíveis de natureza geral. Então, se o autor ou réu do processo morrerem, o processo fica suspenso e eles serão substituídos pelos herdeiros, conforme está previsto lá em artigo 313 e seguintes, que no momento oportuno a gente vê isso. O artigo 111 diz: a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. O que quer dizer isso? Está dizendo o seguinte: a parte ela pode trocar de advogado na hora que der vontade a ela. Certo? Na hora, se ela não confiar mais no advogado, por qualquer motivo que seja, ela pode revogar o mandato, ou seja, revogar a procuração, qualquer momento do processo. E o que o artigo está dizendo é o seguinte: no mesmo ato, ela tem que constituir outro advogado para assumir aí a continuidade do processo. Tio, a parte tem o direito. Ô, professor Clodoaldo. Oi, meu querido, diga lá. Eu já pensei em certos casos lá onde eu trabalho, em um cliente do advogado, ele mudar até três ou foi 4 advogados que o cara mudou para a mesma causa. Certo. Aí você me responde uma coisa: os honorários que ele aos outros, por exemplo, aos outros 3 advogados, não são devolvidos, não é isso? Se ele tirou o advogado porque quis, por vontade dele, por algum motivo, ele não tem que ignorar, não. Ora, por exemplo, vamos imaginar, Sebastião, que ele tirou o advogado porque o advogado causou um prejuízo a ele. Por exemplo, o advogado perdeu um prazo de um recurso, por exemplo. O advogado foi decidioso. Aí pode-se discutir o trabalho, pode-se questionar os honorários. Entendeu? Se foi alguma desídia do advogado. Mas se foi porque a parte quis, não tem que devolver o honorário nenhum. É porque é o seguinte: o senhor sabe que o preso tem desejo de sair logo, né? O negócio dele é sair logo da cadeia, ele não quer saber. Ele quer que o advogado chegue, converse com ele hoje e amanhã diz: olha, já tem uma avaliação para você, mas a solução. A gente sabe que o principal é sair, né? Pois é. Mas, por outro lado, a gente sabe que quanto mais ele ficar preso, os honorários, né? Com certeza. Mas é assim. Mas o cara, realmente, esquentou a cabeça, um toca a outra. Eu não quero mais fulano, não. Aí falava para a família, pô, vamos dar a volta. Rapaz, eu contei, foi 3 ou foi 4 advogados. Eu disse, pô, bicho, o cara... não, é porque não tem jeito, mas deixa o caso dele, era bem complicado mesmo, né? Pois é. Mas o senhor sabe assim que tem muito dinheiro, né? Quanto mais gasta, mais ele não quer saber, né, pessoal? Se tem muito dinheiro para gastar, bora gastar. Eita, Sebastião. Mas acontece muito, meu filho. Acontece muito mesmo. Esse tipo de situação. Então, ó, a parte que tira o advogado, no mesmo ato, tem que colocar outro para dar andamento à causa. O parágrafo único diz: não sendo constituído novo advogado no prazo de 15 dias, observar-se o disposto no artigo 7.6. Ou seja, o juiz vai nomear um defensor público para ficar acompanhando o processo. Artigo 112. O advogado poderá renunciar
ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista nesse código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie o sucessor. Ou seja, aqui é a situação inversa. Aqui é quando o advogado quer sair do processo. Aí sim, aí nesse caso aqui, meninos, há de se observar a questão dos honorários, como é que vai ficar. Porque, por exemplo, se o advogado recebeu adiantado e ele está saindo do processo sem motivo algum, sem dar nenhuma explicação plausível ou justificável, então pode-se discutir, não dentro do processo, em outro, pode-se discutir uma devolução da parte dos honorários, se ele recebeu por inteiro de forma antecipada, se ele não der motivo. Ora, se tiver um motivo justo, por exemplo, se ele provar que o cliente dele mentiu para ele, que o cliente dele escondeu provas, que o cliente dele está falando mal dele, dizendo que ele não presta, que ele é um advogado ruim, se ele provar, por exemplo, vamos imaginar que o cara fez você fez um contrato, eu mesmo já aconteceu isso muito comigo, de eu renunciar, eu faço um acordo parcelado, cobra aí, sei lá, 10 mil reais no processo, o cara dá 2, 3 mil de entrada, parcela o restante e pronto, fica por isso mesmo, não pagou mais nenhuma parcela, só deu entrada, venceu todas as parcelas e ficou por isso mesmo. O que é que eu faço? Eu tenho todo o direito de renunciar, porque ele descumpriu o contrato que a gente realizou. Então, o advogado pode renunciar à procuração? Pode, mas ele tem que ter motivos justos e tem que mandar um comunicadozinho para o cliente dizendo, seu cliente, estou aí desistindo do processo. Sem ter motivo, se ele já tiver recebido os honorários integral antecipadamente, pode-se discutir aí judicialmente esse recebimento antecipado, dependendo. Mas se tiver motivo justo, ele não precisa devolver nem um centavo. Nenhum centavo. Certo, meninos? Então, a velha perguntinha, dessa parte aqui, dos procuradores, que era o que a gente estava vendo agora. Alguma dúvida? Alguma duvidazinha para a gente falar de litisconsórcio? Tudo ok por enquanto? Por mim está tranquilo, professor. Beleza, Luiz. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre... A gente vai entrar agora num tema novo, chamado, deixa eu compartilhar aqui com vocês, litisconsórcio. Litisconsórcio. Vocês já ouviram essa palavrinha bonitinha alguma vez na vida? Chamada litisconsórcio? Já tinham ouvido falar nessa palavra aí alguma vez? Ou não? É outro termozinho técnico, jurídico, que vocês devem anotar aí para não esquecer. Aquele monte de coisinha que eu sempre digo, olha, anota isso aí, pessoal. Aqueles termos jurídicos, pré-inclusão, a gente falou nas aulas passadas, conexão, litispendência, prevenção, eu já disse hoje, procrastinatório, protelatório, litisconsórcio. Vão anotando esses nomes para vocês irem pegando, pessoal, porque isso a gente vai ficar repetindo e é muito nomezinho para decorar, né? Oi, Priscila, você falou, minha querida. Desculpa, professor. Se eu não me engano, o senhor citou um caso até dos policiais, né? Que está passando por isso, nessa questão de litisconsórcio. Não estou lembrado. O caso que está tendo dos PM, se eu não me engano. Se eu falar até com Yara, lá em Salvador. Não é só para policial, é para qualquer funcionário. Não, assim, um exemplo que o senhor deu. Isso, por exemplo, foi. Estado, né? É para qualquer funcionário público, seja civil ou militar, que tem inscrição no programa do PASEC. Lembrei, é isso mesmo. Eu estava na lembrança desse nome que o senhor tinha dado um exemplozinho. Pois é. Essa é a figurinha do litisconsórcio. O desenhozinho aí, né? Tá até de certa forma. Isso aqui são esse desenhozinho que eu coloquei para vocês aí, pessoal, né? Ele significa aí como se fosse as partes de um processo.
de um lado e do outro, né? Cada um puxando aí do seu lado. Estão vendo aí que de um lado tem mais pessoas. De um lado aí tem 4 pessoas, do outro lado só tem uma pessoa. E é possível isso acontecer dentro do direito? É assim, sem problemas nenhum, é possível que isso aconteça, né? E o que o Instituto Jurídico, né, oi? Alguém falou? Ah, não, acho que não. Então, ó, o Instituto Jurídico que vai permitir que isso aconteça dentro de um processo é justamente a figura jurídica do litisconsórcio. E o que é o litis? Esse nome compridinho aí. Litisconsórcio. Significa, pessoal, uma pluralidade de partes dentro de um processo, seja no polo ativo ou seja no polo passivo. Ou seja, é possível que existam, né, vários autores dentro de um mesmo processo ou vários réus dentro de um mesmo processo também. Não tem problema nenhum que isso aconteça. Ou seja, muito pelo contrário, a lei prevê e diz que é totalmente legal essa possibilidade jurídica aí do instituto jurídico chamado de litisconsórcio, que é a pluralidade de partes dentro de um processo. Né? Como eu coloquei aí. Aqui tem esse nomezinho. Aqui ficou errado, pessoal. Tem esse nomezinho assistência, mas aqui vocês desconsiderem aí, viu? Esse nomezinho é litisconsórcio. Assistência é uma coisinha que a gente fez. A assistência está aqui na frente. Certo? Assistência a gente vai falar, né? Me perdoe aí, foi erro meu. Onde tem esse nome assistência aí, o nome é litisconsórcio. Foi erro meu aí na hora de preparar o material. Certinho? Então, o que é o litisconsórcio? Ele acontece quando houver uma pluralidade de partes processuais, ou seja, várias pessoas no mesmo polo, seja ativo ou seja passivo, ou seja como autor ou seja como réu do processo. O próprio Código de Processo Civil, né, nos artigos aí 113 e 114, 116 e 117, ele vai falar das espécies de litisconsórcio. O próprio Código vai dizer. E a doutrina diz, existem 4 espécies básicas, digamos assim, que a doutrina classifica as espécies de litisconsórcio. O litisconsórcio facultativo, que está no artigo 113, o litisconsórcio necessário, ou obrigatório, né? Alguns doutrinadores chamam necessário de obrigatório. O litisconsórcio unitário e o litisconsórcio não unitário. Existem essas 4 hipóteses. Ô, professor, boa noite. Ana Paula. Professor, então, por exemplo, digamos que uma turma de PMs são aprovados, né, de pessoas são aprovadas para o concurso da PM e não são chamados, enfim, aí eles entram com um mandado de segurança. Aí, no caso, o mandado de segurança seria um litisconsórcio ou não? Sim, se todos eles se reunirem e entrarem com o mesmo processo, um processo só para todo mundo que foi prejudicado, é um litisconsórcio facultativo isso, porque ele não é necessário. Né? Esse é uma espécie de litisconsórcio facultativo que a gente fala já já. Mas é assim, agora veja só, né? Desde que eles entrem com o mesmo processo. Se cada um entrar com o seu próprio processo, aí não é litisconsórcio. Certo? Entendi. Obrigada. Nada, menino. Então, ó, vamos lá. Vamos voltar para o código, né, para a gente ver aí. A gente lê os artigos. Agora, eu tenho que parar o compartilhamento aqui para poder compartilhar os artigos. Vamos lá. Litisconsórcio. Artigo 113. 2 ou mais pessoas
podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando? Nas hipóteses. Inciso primeiro. Quando entre elas, ou seja, quando entre as pessoas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Então, veja, quando houver comunhão de direitos. Olha, um exemplo bem simples aqui. Vamos imaginar que está tendo que um determinado casal, João e Maria, por exemplo, eles possuem um bem imóvel. E vamos imaginar que esse bem imóvel aí está sendo objeto de discussão de Pedro. Pedro, porventura, por algum motivo, está discutindo aí a propriedade desse bem imóvel. Quando Pedro entrar com a ação, se Pedro entrar com a ação somente contra João, por exemplo, mas João é casado com Maria, em comunhão de bens, então, se Pedro entrar com a ação somente contra João, é possível que Maria também venha participar do processo na condição de litisconsorte. Por quê? Porque Maria também tem interesse no bem. Era um bem imóvel. Se era um bem imóvel e era pertencente ao casal, então Maria e João, ambos têm interesse nesse processo. Então, o que é que acontece? Se, porventura, João entrar com um processo, somente Pedro entrar com um processo, somente contra João, Maria tem o direito de também querer ingressar dentro do processo como parte interessada na condição de litisconsorte. Por quê? Porque ela possui comunhão de direitos com uma das partes do processo, no caso, com seu esposo, João. Então, esse é um exemplo típico que se aplica a de litisconsórcio nessa questão aí do inciso 1º do artigo 113 do Código de Processo Civil. Inciso 2. Quando entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Então, vejam, lembram de conexão? Nós já falamos de conexão em aulas passadas, né? A gente falou em aulas passadas aí sobre o Instituto Jurídico da Conexão. Então, vejam, quando houver conexão, né, quando entre processos houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, é possível existir aí a figura do litisconsórcio. Olha, Ana Paula, esse exemplo que você falou, que você citou aí, minha querida, nesse instante, ele se encaixa perfeitamente aqui. Vamos imaginar que várias pessoas, né, a questão do concurso público que você falou aí, que os prejudicados, cada um resolveu entrar com o seu próprio processo, mas, obviamente, a causa de pedir de todos era a mesma, embora cada um tenha entrado com o seu próprio processo. Então, é possível, é um caso de litisconsórcio facultativo esse, né? Litisconsórcio facultativo. É possível que todos esses processos sejam reunidos, a gente falou conexão, né, meninos? Que esses processos sejam reunidos por meio do Instituto do Litisconsórcio Facultativo, né? Então, desde que haja conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Então, é possível aí se instaurar a figura de um litisconsórcio se processos conexos pelo pedido, pela causa de pedir, forem reunidos para que seja dada uma decisão una para todo mundo aí que seja interessado no processo. Inciso 3º, quando ocorrer
afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Cuidado, o que são afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito? Não necessariamente o objeto, o pedido tem que ser o mesmo. O pedido tem que ser o mesmo. É possível existir um litisconsórcio desde que as pessoas que entrem dentro do processo, os terceiros que entrem dentro do processo, eles possuam pelo menos uma afinidade dentro do mesmo direito que está sendo discutido. Um exemplo bem simples aqui. Você compra, por exemplo, um celular. Você compra um celular e esse celular veio com defeito. Por exemplo, celular da marca Motorola. Você comprou um celular da marca Motorola, esse celular veio com defeito e você, com 15 dias, tentou tocar o produto, não conseguiu, tal resultado, ficou no prejuízo. Você entra com ação na justiça e você pode entrar com ação na justiça, você pode entrar contra a loja onde você comprou e você pode entrar também contra o fabricante do produto. Porque a loja tinha obrigação de dar a garantia do bem, ela tinha que ter trocado o bem, se ela se recusou, ela responde, e o fabricante, porque vendeu um produto aí defeituoso. Claro, veja que nesse exemplo que eu estou dando, o dono da loja tem uma responsabilidade, que era ter efetuado a troca do produto, ele substitui o produto por outro. Já o fabricante, ele tem a responsabilidade por ter te entregue um produto defeituoso. Então, veja que há um quê? Afinidade de questões por um determinado ponto que é comum. O vendedor, o dono da loja, a empresa que te vendeu, ela tem uma responsabilidade, o fabricante tem outra, mas o ponto comum é o mesmo. Então, numa situação dessa natureza aí, mesmo que não seja a obrigação das partes, não é que elas não são obrigadas a serem as mesmas. Neste exemplo que eu estou dizendo para vocês aí, ambas respondem, cada uma dentro do seu próprio patamar jurídico, digamos assim, mas tanto o dono da loja como o fabricante do produto ambos têm responsabilidade. Então, nesse caso aí, pode ter também a figurinha do litisconsórcio facultativo. Litisconsórcio facultativo. Certinho? Então, essas aí são as hipóteses do litisconsórcio facultativo. O artigo 114 vai tratar do litisconsórcio necessário. E ele diz: o litisconsórcio necessário será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, veja, nas hipóteses do litisconsórcio facultativo, como o próprio nome diz, o litisconsórcio facultativo ele pode ou não ser instaurado. Pode ou não. Esse outro exemplo aí que eu dei para vocês, do celular que você comprou com defeito. Você pode entrar com ação contra o dono da loja ou pode, se quiser entrar com ação, só contra o fabricante. Não tem problema nenhum. E você, se quiser, também pode entrar contra os dois. Quem escolhe é você. Você não é obrigado. Não é obrigado. Por quê? Porque é uma hipótese de litisconsórcio facultativo. Mas existem algumas situações previstas em lei ou previstas aí na situação jurídica, na relação jurídica em si mesmo, onde é obrigatória a citação, seja a intimação de todas as pessoas, sob pena de ter aí um prejuízo imensurável.
né? Ou seja, sob pena até inclusive de nulidade. Então, onde houver a figura do litisconsórcio, onde ela for necessária, o próprio artigo está dizendo, por disposição da lei ou de acordo com o tipo de natureza. Então, se, por exemplo, vamos imaginar aqui uma ação onde está se discutindo aí, vai ficar bem fácil para vocês entenderem, uma dissolução de uma empresa, né? Uma dissolução de uma empresa aí. Vamos imaginar que esteja acontecendo uma situação dessa natureza. E vamos imaginar que essa empresa ela possui 10 sócios. Esta empresa possui 10 sócios e um sócio resolveu sair e resolveu exigir o direito dele, não conseguiu fazer acordo e a empresa tem que ser extinta em relação a esse sócio que quis sair e ele entrou com ação na justiça, ele entrou com um processo. O que é que acontece? Numa situação dessa natureza, todos os sócios, os outros 9 sócios, todos os 9 sócios, eles obrigatoriamente, num processo dessa natureza, vamos imaginar que o sócio que resolveu sair da empresa e entrou com ação na justiça, entrou com ação somente contra o presidente da empresa, por exemplo. Não entrou com ação contra os demais sócios. Colocou lá como réu do processo apenas o presidente da empresa. Numa situação dessa natureza, a lei é clara no sentido, e outra, a própria natureza, como o artigo diz aí, a natureza da relação jurídica, ela obriga que todos os outros sejam devidamente chamados para o processo, né? Que todo mundo venha fazer parte do processo, sob pena de você estar sob pena de ferir aí o princípio de defesa, do direito de defesa que todo mundo tem. Então, embora, claro, nesse exemplo que eu estou dando aí, tem 10 sócios numa empresa, um saiu, colocou a empresa na justiça e entrou com processo somente contra o presidente da empresa. E não chamou os outros 8, né? Já que era um total de 10. Então, é obrigatória a participação de todos os outros sócios da empresa, sob pena deles ter o direito de defesa deles ferido. Claro, eles podem até querer, não, vamos botar um advogado só para fazer tudo, deixa que o presidente faça tudo aí. Bem, aí eles aqui escolhem, mas eles são, o juiz tem a obrigação, né, de chamar aí, de convocar todos os demais sócios para participarem desse processo. Ah, chatice da moléstia. Vocês estão conseguindo ver, meninos? Tá, Sim. ok, caiu para vocês o link. Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Tô ouvindo e Tô vendo. sim, professor. Ah, é porque aqui apareceu como se tivesse caído a conexão. Poxa, chatice da porra. Eu pensei que já tinha dado. Não, tá normalzinho aqui. Eu pensei que já tinha Assim caído também. uns 40 minutos. Mas vamos lá. Então, Assim também, professor. Oi? Então vamos lá, continuando. No exemplo que eu estou dando disso aí, pessoal, né, numa ação de uma dissolução de uma sociedade, numa situação dessa, é obrigatória a presença de todos os sócios dentro desse processo aí de dissolução parcial de sociedade. É obrigatório, porque não tem como a gente pensar numa situação dessa natureza, não tem como você pensar numa situação dessa, onde o resultado de um processo desse pode influenciar a vida de pessoas que sequer foram chamadas para vir aí litigar dentro do processo. Então, é obrigatório, nesses casos aí de litisconsórcio, necessário, né? A diferença do necessário para o facultativo, que as hipóteses aí do artigo 113, é justamente essa.
No litisconsórcio necessário, é obrigatório que todos os interessados participem. No litisconsórcio necessário, que são as hipóteses do artigo 113, não é obrigatória a participação de todos os interessados. Né? Não é obrigatório. Pode ser que aconteça, não é tanto que, se vocês se atentarem direitinho, estão vendo esse verbo aqui, no artigo 113, duas ou mais pessoas podem. Então, não é obrigatório. Não é obrigatório, certo? Então, essas hipóteses aqui são do litisconsórcio facultativo. Essas hipóteses são dos... Essa hipótese aqui, né, é do litisconsórcio necessário, quando é obrigatória a participação de todo mundo aí, né, dentro do processo, para que ninguém venha, num futuro aí, alegar que não teve conhecimento dessa situação aí específica. Certinho? O artigo 116 trata da figura do litisconsórcio unitário. E diz: o litisconsórcio unitário será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Né? Então, veja que essa é uma outra classificação, né, professor? A classificação é litisconsórcio facultativo ou necessário. E uma outra forma de classificação é litisconsórcio unitário e não unitário. Veja que essa situação aqui está praticamente dentro dessa situação aqui. Então, professor, por que essa espécie aqui será unitária? Porque existe a espécie de litisconsórcio não unitário. E no litisconsórcio não unitário, o juiz ele pode decidir o processo de maneira diferente para os litisconsórcios. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem simples de você entender. Vamos imaginar... aqui já está aparecendo que só falta 1 minutinho para acabar a reunião. Então, antes de dar o exemplo, eu vou encerrar aqui já. Eu não perder aqui o fio da meada. Eu vou encerrar a reunião, pessoal, e vou voltar novamente com o link, certo? Para não começar a dar o exemplo e ficar pela metade.